Ok, muito bem. Beleza? No meu faltava ainda uns 9 aí. Vocês mandaram eu começar, aqui faltava 9 segundos. Ah, tá certo. Então eu que estava errado aí. Começar tudo de novo. Tá começando agora mais um É de Lascar nessa noite maravilhosa de segunda-feira. Jairo Castelo Branco, candidato a prefeito de Guaramiranga. Ele trouxe aqui uma galera muito boa aqui no nosso estúdio VN. E alguns presentes aqui, outros lá fora, mas a gente vai bater um papo especialmente para você que está em casa nesse momento ou qualquer canto você esteja aí em Guaramiranga. Um forte abraço, uma boa noite. Bem maravilhoso. Você que está com aquela tanga já, querendo dormir um sono aí na zona rural, mas tá. Tem gente querendo dormir uma hora dessa? Tem? Tem, né? O cara tá na zona rural, tem mais não, né? Quando não, não tem quando... aqui, né? Mas em Guaramiranga tem gente que Não dá foi você que passou o dia no sítio, colhendo aquela coisa toda e etc e tal, né? Então, uma hora dessa já pegou aquele baião, pegou aquela janta sensacional, maravilhosa, tá com aquele friozinho gostoso aí em Guaramiranga, mas tá com um celularzinho, tá na televisão aí no YouTube acompanhando aqui o nosso programa, nosso É de Lascar. Nosso abraço, boa noite, carinhoso, bem especial a todos vocês aí no município de Guaramiranga. Senhoras e senhores, apresento aqui Jairo Castelo Branco pela primeira vez aqui no nosso estúdio. Bem-vindo, meu querido, boa noite. Ver, eu agradeço, né? A gente já tinha tido a oportunidade de participar do teu programa na rádio algumas vezes, mas estar aqui no estúdio VN, que está lindo, né? É uma honra, né? É uma honra conversar com o teu público, que é um público muito qualificado, e falar especialmente com o nosso povo de Guaramiranga, né? As ideias que a gente tem para o município, enfim, estamos felizes de estar aqui. Ok, Jairo foi superintendente aí da ANSA, é ANSA mesmo? Eu nunca sei pronunciar esse nome. É ANSA ou ANSA? ANSA, né? ANSA, né? Para cuidar do nosso, nosso lixo. Da política de resíduos. Isso, na linguagem popular. E eu tive um contato, fiz entrevistas na rádio com você. E assim, até hoje eu não. Perdão se aí na sua casa tem aí uma lixeirazinha com divisor de vidro ou algo parecido, latinha e etc e tal. Porque na minha eu não vi ainda nada daquele tempo para cá. Você teve à frente dessa pasta colocado lá por Roberlândia, não é isso? Pela prefeita atual. Você é sobrinho do esposo dela. E assim, automaticamente você, deixa eu olhar para a câmera ali, eu tô olhando para baixo. Automaticamente você era para ser o cara de confiança, assim, o braço direito de Roberlândia, aquela coisa. O que aconteceu nas entrelinhas que você se rebelou assim e tal, e você candidato, aquela coisa toda? Conta pra gente aí. Eu fui, né? Realmente uma pessoa de confiança do grupo político e continuo sendo uma pessoa de confiança estando fora do grupo político. Por que eu digo isso? Porque eu tenho respeito por todas as relações que eu vivi, né? Eu não sou uma pessoa que a minha caminhada é fundamentada em mágoa ou em vingança contra ninguém, nada disso. Foi havendo desgaste na relação, né? Todas as pessoas têm qualidades e defeitos. Alguns defeitos da prefeita Roberlândia, para mim, são difíceis de lidar com eles. Então, não sei se o problema maior está nela ou está em mim, mas foi se construindo uma incompatibilidade. E aí a gente tem que ficar onde a gente está feliz, né? Então, eu não estava feliz mais naquela construção política. E eu estou muito feliz hoje construindo a renovação política de Guaramiranga. Batalha tá grande, a luta tá grande, a caminhada, casa a casa. Como é que você tá vendo lá toda aquela movimentação grande, carreatas, comícios de um lado do outro? Eu lembrei um dia desse, assim, do sofrimento que é o pé no chão, né, para uma campanha. Você vendo tudo aquilo, aquela coisa toda. Qual o filme que passa na tua cabeça quando você vê aquele movimento todo e você ir lá batendo palma, porta a porta, Vieira, aquela caminhada? Eu estou fazendo exatamente a campanha que eu queria fazer, né? Porque eu acredito numa política limpa. Se você tivesse condições financeiras, uma condição maior nesse momento, você não faria da forma que... Eu conheço a articulação que os outros dois fazem para poder ter finanças para fazer uma campanha diferente da que eu faço. Então, se eu quisesse fazer uma campanha similar a deles, eu também faria. Mas eu estou fazendo exatamente a campanha que eu queria. Por isso eu estou fazendo com alegria, todos os dias, né? Batendo de porta em porta, falando com o nosso povo, apresentando nossas propostas. Por quê? Porque eu acredito que o povo também está cansado dessa forma velha de fazer política, né? O carnaval da velha política dura 30 dias, estourando os 45 dias, mas a ressaca são 4 anos,
né? São 4 anos de licitações sem transparência, são 4 anos de relações impublicáveis, são 4 anos do povo distante do poder. Então, assim, a forma que a gente tem de modificar essa prática política é começar isso na campanha. E eu queria fazer essa campanha com muita alegria, como eu tenho feito, né? A luta é grande, mas toda campanha é difícil, né? Eles estão fazendo mais estardalhaço na rua, mas não tem ninguém cantando vitória, entendeu? Então, a gente está visitando, batendo de porta em porta. O que a gente escuta do povo é que o povo nem gosta tanto dessa barulheira, sabe? Então, assim, o povo está querendo soluções para o município. A gente está tentando apresentar. Ok, olha, estou conversando aqui, a galera está chegando agora na live, estou conversando com o Jairo Castelo Branco, você está chegando, não está conhecendo, está vendo esse cabo de vermelho aqui, não é do PT. É do PC do Mas, porém, tem um apoio aí do governador, não é isso? PT tá Como é na que está nossa... essa relação sua com o governador para Guaramiranga? Ele vai vir em algum comício seu? Ou é só aquele posicionamento que está junto, aquela coisa toda, Vieira, mas ele não aparece em cena? A nossa relação, né, com o governador Elmano, com o ministro Camilo, com o presidente Lula, não é uma relação de ocasião, né? Por ocasião, todo mundo chega perto quando é interessante, mas a nossa relação é uma relação histórica, né? A gente sempre caminhou nesse campo político, né? Então a nossa relação não é uma relação instável, não é uma relação de cobrança política, é uma relação de alinhamento, né? A Roberlândia bateu na porta do governador pedindo apoio para o candidato dela, o prefeito Eberle bateu na porta do governador pedindo apoio para a candidata dele, mas a nossa relação é uma relação de coerência política, né? Então foi comunicado a mim, foi comunicado também ao prefeito de Baturité, que a candidatura da Federação Brasil da Esperança, a candidatura que conta com Lula, Camilo e Elmano na sua caminhada, é a nossa em Guaramiranga. Por mais que se conte histórias diversas, mas o povo sabe pela nossa construção histórica. O governador ele não tem aparecido em praticamente nenhuma campanha até agora, né? Participou da do Evandro até agora, né? Há, claro, uma expectativa nossa de que ele participe nessa reta final. E, claro, se participar da nossa, a gente fica muito grato por isso. Mas eu repito, nossa relação não é de cobrança, é uma relação amistosa. O governador Elmano conta com o nosso apoio na reeleição dele, independente de uma participação mais ativa ou não. Maravilha. PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Isso. Como é que você vê o comunismo hoje no nosso país? Vieira, os partidos políticos eles têm estratégias, né, que são projetos a longo prazo, e tem táticas, né? O PCdoB é um partido de alianças, o PCdoB é um partido que dialoga com as diferentes forças, né? Um partido da democracia, é um partido que vem das melhores tradições de luta política pelos que mais precisam, né? Então, assim, o nosso partido se insere nesse campo político, né? Nós dialogamos com as forças, por exemplo, a nossa construção em Guaramiranga é PCdoB, PT, PV e o PP, né? Que é uma força mais de centro-direita. E a gente faz isso com tranquilidade, porque se você coloca as suas posições e o seu, até então, adversário ou partido de outro campo político coloca as posições dele claramente, você chega a pontos de interseção e você constrói politicamente. Então, assim, é claro que existem construções, narrativas, mas o campo político onde o PCdoB está, a prática política do partido, não nos envergonha de forma alguma. A gente, com muito orgulho, se posiciona do lado dos que mais precisam. No Brasil, a nossa construção é em defesa da democracia, do desenvolvimento regional, para poder diminuir as desigualdades que existem no nosso país. Então, a gente faz tudo isso com muito orgulho. Ok, quem está conosco aí aqui nos patrocínios é a FGTEC, a BLF também, a Blimef, né, que faz, inclusive aqui, ela personaliza aí, ó, essa caneca. Tá seca, né? Não tem água aqui, ó. Ó, rapaz, aí, tá que faltando beleza. só uma águazinha aqui pro convidado, né? Mas um dos meninos Isso aqui, pode pegar ali. Isso aqui quem faz, essa blusa quem fez, ó, foi, o Fabiano aqui da Blimef. Então, trabalha pro Brasil inteiro, faz coisas maravilhosas. Tá bonita, Vieira. Fabiano, tá bonita. Tassiano, forte abraço. Obrigado aí pelo patrocínio. Também Labinil, né? Eu falei aí de vermelho, eu lembrei daquela picadinha para tirar o sangue, fazer o exame. Labinil fica em frente aos Correios, Labinil fica em frente aos Correios, no centro
de Baturité, uma clínica, não só um laboratório, mas é uma clínica completa com várias especialidades, fazer os exames e fazer aquela sua consulta médica, né? Tem, como você tá vendo aqui na nossa tela, a Labinil, existem várias especialidades para você, não só de Baturité, mas da região do Maciço. Você é de Guaramiranga, que está assistindo agora o nosso programa, chegar aqui em Baturité, não esquece, fica na avenida principal, em frente aos Correios, centro de Baturité, essa eu recomendo. Voltando aqui, vamos direto ao ponto agora, né? Turismo. Você é candidato, se eleito for em Guaramiranga, o que você pretende fazer para dar uma melhorada no turismo? A questão de estacionamento no Jazz Blues, ali no Festival de Teatro, nas férias, é uma complicação danada. O que é que você pretende fazer para aumentar o turismo, como você sempre fala, e para não agredir tanto a natureza, meu querido? Isso, como é que dá para fazer esse balanço? Muito boa essa tua pergunta, por quê? Porque Guaramiranga hoje vive uma dicotomia de dois modelos de desenvolvimento, né? O modelo que nós defendemos é realmente um modelo baseado na economia criativa, no turismo, na cultura, porque é impressionante o peso da cultura na sociedade guaramiranguense e com respeito à preservação ambiental, né? E nós nos contrapomos, por óbvio, aos projetos violentos de devastação que se apresentam. A gente pretende fazer uma intervenção drástica ali no centro, né, com estacionamento público. Para quê? Para que o centro de Guaramiranga, que é um centro pequeno, seja uma área de passeio, uma área de bem viver, que as pessoas possam pedalar, possam andar de patins, possam fazer caminhada. E hoje, não só nos festivais, Vieira, aos sábados, é uma situação de transtorno em Guaramiranga, né? Então, assim, a gente convive, na verdade, com essa crítica semanalmente. E a prefeitura fez uma intervenção esses dias na rua por trás do teatro, que a prefeitura destruiu uma calçada que a gente tinha para poder ter mais espaço para os carros. Então, assim, se fosse há 100 anos atrás, essa tese seria arcaica. Então, eu não sei como descrever hoje. Então, uma pessoa que é um cadeirante, que precisa da calçada para poder transitar em Guaramiranga, né, para poder sair de casa, se locomover, hoje conta com a intervenção desse nível da prefeitura, sem planejamento, sem qualquer transparência, ninguém sabe quanto custou essa intervenção, quem foi que teve a ideia, mas enfim, deu na cabeça de alguém e foi feito. Então, assim, a gente acredita que com participação popular, com planejamento, focando nisso, chamando todos os atores do turismo para dialogar com a gente quer fazer essa intervenção do estacionamento, a gente quer que Guaramiranga seja uma cidade que esteja na rede de cidades criativas da Unesco, isso é um projeto nosso, criar um dossiê para poder concorrer para esse espaço, para que aumente os visitantes de Guaramiranga e a gente possa propor a quem nos visita um turismo de experiência, né? Porque nós temos o nosso clima, temos a nossa vegetação, temos uma gastronomia muito rica, temos uma cultura com o teatro, com a música, que é muito rica. Então, eu acredito que esse seja o caminho de Guaramiranga alavancar, de gerar renda, gerar riqueza para o nosso povo. Vamos lá, saindo aí um pouquinho do turismo e vamos aqui à cultura, né? Já que Guaramiranga é repleta de cultura, nos festivais e etc e tal, para a população local, o que é que no seu plano de governo você pode deixar para o povo de Guaramiranga? Eu tenho Isso, música, teatro, etc e tal. Quando a gente coloca a ideia de construir o dossiê de Guaramiranga para a rede de cidades criativas, como é que funciona isso? Nós temos que apresentar para as Nações Unidas o que a gente fez nos últimos 5 anos relativo à cultura e o que a gente pretende fazer nos próximos 5 anos. Então, diante disso, a gente tem uma proposta inovadora que é a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Comunitário. O que é isso? É normal ouvir do povo de Guaramiranga que Guaramiranga funciona só para quem visita a cidade, ou é ainda uma expressão mais dura de dizer que existe uma Guaramiranga para os ricos e uma Guaramiranga para os pobres. E isso não é o que a gente deseja, né? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Comunitário, Vieira, você que é... Ok, uma quedazinha de internet aqui dos nossos estúdios. Tudo ok, meninada aí.
Que tá paradinho aqui ainda. Ah, aquele velho delay, né? Ok, então. Muito bem, seu delay, tudo bem? Boa noite, como está? Bem-vindo aqui ao Estúdio VN. Ok, agora tá beleza. Alguns minutos aí fora do ar, por falta de internet aqui no nosso estúdio, mas já voltando aqui com a nossa programação normal, já você estava falando de cultura, né? Nós paramos em cultura. Vieira, nós temos uma proposta, né, que a gente tem apresentado para o nosso povo, da criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Comunitário. O que seria isso? O povo de Guaramiranga reclama muito que Guaramiranga funciona para quem visita, ou mesmo que a cidade é dividida, Vieira, entre a cidade dos ricos e a cidade dos pobres, né? E aí o que acontece? A ideia dessa secretaria é fomentar show de calouros, quadrilhas juninas, equipes esportivas, associações comunitárias, festejos tradicionais e religiosos. É dar vida às nossas comunidades, porque o nosso povo ele tem a experiência e uma construção política cultural muito forte. Só que hoje as nossas comunidades não têm vida. Você perguntou no começo se o pessoal lá já estava se preparando para dormir. E eu posso te falar que na sede do município vai ter muita gente assistindo, mas nas nossas comunidades anoitece e o povo se prepara para dormir, porque as nossas comunidades hoje não têm vida cultural, né? Então, assim, a gente quer fazer com que essa realidade se transforme. Então, essa é uma inovação, uma das inovações que a gente traz no nosso plano de governo. E na agricultura, aquela agricultura familiar, aquela galera de sítio que planta cenoura, que planta chuchu, a banana e etc. Qual é o planejamento do Jairo aí, se eleito for? Oh, desculpa, Vieira, a gente estava conversando hoje sobre isso, né? Da gente construir um programa, né, que 50% da merenda escolar fornecida hoje para os nossos alunos obrigatoriamente fosse da produção da agricultura familiar, para a gente incentivar. Por quê? Porque como hoje o desenvolvimento de Guaramiranga passa ou pelo turismo ou pelo avanço da construção civil, então a agricultura hoje não é uma prioridade, não é colocada, não é tratada como uma prioridade pelo poder público. Então a gente acredita que essa primeira medida possa influenciar que essas culturas importantes presentes na agricultura possam se fortalecer em Guaramiranga. Hoje mesmo a gente não tava só discutindo, mas estava gravando sobre isso, né? A gente tem uma boa relação com o governo do estado, temos abertura com outros entes para fortalecer também de financiamento essa política. Pessoal que precisa de uma licença para um empréstimo e etc e tal, estou sabendo aí que a galera está com dificuldade, aquela coisa toda. Você pretende intermediar junto aos órgãos do meio ambiente para que facilite a vida desse povo aí? Desde que não estejam errados, claro, Vieira, né? Mas às vezes é uma coisinha que eles precisam tal, e eles ficam amarrados ali para tirar um dinheirinho, aquela coisa toda. Vieira, é isso que os cupins da serra não se permitem entender. Quando a gente defende a tese do desenvolvimento sustentável, a gente defende, sabe o quê? Que o mercado imobiliário ele é uma realidade e ele deve ser respeitado porque ele deve atuar dentro da lei. Então, se você atua dentro daquilo que é regulamentado, você pode, por exemplo, construir, mas ao mesmo tempo preservar. Se você faz pactuações, né? Nós temos um plano diretor que tem 9 anos defasado. Ele é de 2005, ele tinha uma validade de 10 anos, então desde 2015 que nós não temos plano diretor. Então há esses reclames, por quê? Porque o que se vive hoje com relação às licenças ambientais na Serra é uma selva, digamos assim, é uma terra sem lei. Então, o que os pequenos veem? Os pequenos veem que os grandes, de uma forma ou de outra, conseguem ter acesso e os pequenos não, pelo excesso de burocracia, mas também pela dificuldade de diminuir os caminhos, né? Então, o que a gente sempre chamou esse pessoal foi para pactuar, né? Foi para a gente entender que você ter uma cobertura florestal numa área de serra é fundamental para não faltar água para as pessoas mais simples. Mas não, o projeto deles é fazer muita grana devastando a serra
E aí, depois é depois. Mas eu conversei recente com um construtor da Serra e ele me disse que não tem vida fácil, né? Que demora muito, demora até 2 anos, muitas vezes, para sair uma licença. E assim, o que ele pode usar é 5%, se eu não me engano, daquela área que ele adquiriu. Então, no seu plano, é menos ainda de 5% no caso? Não é menos ainda. Não é menos ainda. O que acontece, Vieira, é que hoje o que nós enfrentamos é uma proposta, né, capitaneada principalmente pela candidatura de Baturité em Guaramiranga, mas uma proposta que também é bem vista pelo candidato da prefeita, no sentido da construção de uma autarquia de meio ambiente em Guaramiranga. Por quê? Porque o projeto inicial desse pessoal era ampliar em 200% o zoneamento urbano do município. Um grupo de milionários que detém 40% ou mais do território de Guaramiranga e querem um liberou geral para construir na Serra, né? Mesmo a legislação ambiental sendo fundamentalmente uma legislação especial, uma legislação federal, mesmo 94% do nosso território sendo uma área de preservação ambiental, mesmo a gente tendo agora uma nova unidade de conservação, que é a do Pico Alto. Então, o que a gente quer, na verdade, é, através da prefeitura, promover ou restabelecer a lei, né? Construir um plano diretor que observe todos esses pontos, pactuar com essas pessoas. O próprio governo do estado quer participar da repactuação de Guaramiranga, né? Só que isso não interessa a eles, né? Isso não interessa. Então, assim, a gente vai fazer muita luta política, né? Muita luta política, porque a gente faz com alegria, porque a gente faz com convicção do que a gente está defendendo. Então, não é proibir que ninguém construa. Se estiver dentro da lei, eu também não vejo razão por que demorar se você está cumprindo com todos os requisitos, né? Mas a gente que está convivendo com a política de Guaramiranga diariamente, a gente vê que não é exatamente isso. Esse é o discurso público porque ele é mais palatável, mas não é exatamente isso. A ideia é destruir a nossa cobertura florestal, fazer muita grana e depois quem ficar, que fique com as consequências. Você acha que uma autarquia vai ter esse poder todo, a autarquia municipal, de destruir a serra e fazer o que você está dizendo aí? Porque tem uns limites, né? Tem os limites, mas eu vejo como uma grande temeridade, eu vejo como as consequências dessa tomada de atitude, elas não têm volta, né? Hoje nós já temos condomínios de luxo em Guaramiranga que tem mais de uma dezena de poços profundos à disposição dos ricos, dos milionários que adquirem casas nesses condomínios. Mas nós temos comunidades inteiras em Guaramiranga, comunidades inteiras sem água, né? Vivendo da humilhação do carro-pipa. E não me diga que é só má gestão. É um modelo que vocês defendem. Se vocês pudessem, vocês expulsavam o povo pobre de Guaramiranga. Ia morar em Mulungu, ia morar em Pacuti e voltava para a cidade só para servir os milionários. Então, assim, nós não aceitamos, né? E nós não nos calaremos e nós temos uma proposta diversa dessa. Eu estou sentindo você assim com sono, rapaz. Eu estou olhando para os seus olhos e eu acho que o rojão lá tá pesado, né? Rapaz, Estou sentindo você um pouco cansado. Isso. De manhã, eu tenho uma psicologiazinha natural. Estou olhando aqui para dentro de você aqui, estou vendo aqui de manhã, de e você está cansado, rapaz. De manhã, de tarde, de noite, Vieira. E assim, o que eu gosto mesmo é de chegar na casa das pessoas para me apresentar, para dizer quem eu sou. O povo de Guaramiranga me conhece, mas para quem quer conhecer um pouco mais... Falar nisso, você é de onde mesmo? Eu sou nascido em Fortaleza, né? Mas eu tenho 35 anos de idade, eu sou um advogado, eu tenho especializações, eu tenho um mestrado em políticas públicas pela Universidade Estadual, eu fui chefe de gabinete em Guaramiranga, eu fui secretário de finanças em Guaramiranga, fui diretor da nossa policlínica aqui do Maciço de Baturité, fui superintendente do consórcio de saneamento aqui da região, fui assessor parlamentar do deputado federal Luiz Gastão. Então, assim... Quem apresentou você a Guaramiranga foi a Roberlândia? Foi. Não a Roberlândia, né? O meu parentesco não é com a Roberlândia, é com o Albert, né? Eu coordenei a campanha da Roberlândia. Não me envergonho de nada disso, né? A construção política que a gente faz, ela enriquece, né? A gente vive de aprendizado o tempo inteiro, né? A prefeita tem seus acertos e seus erros, ela está
terminando o mandato dela. Eu acho que Guaramiranga tem que olhar para frente, né? O mandato dela começou com mais acertos do que erros, mas termina com mais erros do que acertos. Então, acho que Guaramiranga tem que se realinhar, tem que avançar. Guaramiranga tem que repactuar politicamente também com atores importantes, como o governador, como o ministro Camilo Santana. E é nesse sentido que a gente se dispõe. Por que você fala tanto assim de Roberlândia, que ela se perdeu? Em qual caminho que ela se perdeu aí, que começou bem no seu ponto de vista e agora não está tão bem assim? Foi esse entrave com o governo que empancou certas coisas? O poder, o que foi que aconteceu? Especialmente para pessoas vaidosas, e lá eu não estou enfrentando a Inara Mota e o Marcos Caracas. Meus adversários lá são a Roberlândia e o Eberle, que são duas pessoas vaidosas, duas pessoas que têm poucos limites éticos, duas pessoas que acreditam que vale tudo numa campanha, né? Duas pessoas que estão promovendo em Guaramiranga uma campanha suja, uma campanha que vai deixar uma marca tremenda na história política do município. Então, a Roberlândia talvez, né, tenha... O que é sujo? O que é o sujo? Me explica pra gente aí. O que é o sujo? Você quer que eu fale do sujo ou do mal lavado agora? Não sei, se você quiser aí, pode falar sujo, mal lavado. Eu gosto mais de falar de mim, das propostas, mas eu falo de qualquer um dos dois. Já que você entrou no assunto, eu quero saber. O que é sujo? Que sujeira é essa que os candidatos estão promovendo? Seguinte, nós temos um limite legal de gastos na campanha. E eu farei a minha campanha dentro dos limites legais de gastos. Farei a minha campanha dentro dos limites legais de gastos. Eu faço um desafio. Se a Polícia Federal, o Ministério Público, quiser pegar o meu celular, quiser pegar o celular do Ayrton Construtor, que é o vice da Inara, e quiser pegar o celular do Marcos Caracas, eu entrego o meu hoje. Não sei se eles entregam os deles. Está feito o desafio, publicamente. Tudo bem, mas você não me respondeu, não. O que é sujo? O que é... Eu vou lhe dizer, campanhas milionárias, campanhas que não apresentam uma proposta. Eu vou lhe dizer, vai ser um desafio você conseguir trazer algum deles aqui. O Sindicato dos Servidores Públicos chamou os 3 candidatos para falar proposta para o município. Só eu aceitei. A TV Maciço daqui chamou os 3 candidatos. O Marcos ainda foi, desfilou com um monte de mentira lá, porque o problema do Marcos não é porque ele mente, é porque ele gosta de mentir. E a Inara não teve coragem de ir também para a TV Maciço, né? Então, assim, pessoas que não apresentam proposta nenhuma para o município, fazem uma campanha milionária, o assédio, a tentativa de cooptação dos quadros que caminham comigo através do dinheiro. É uma coisa diária, as visitas, certo? Visitando, candidato a vereador nosso, oferecendo muita grana, sabe? Até agora conseguiram tirar um candidato a vereador do nosso time, né? Conseguiram também tirar mais umas 2 ou 3 pessoas de perto de mim, né? Da nossa construção, mas a grande maioria continua, né? Hoje, corre a boca miúda, se você perguntar em qualquer esquina de Guaramiranga, a campanha em Guaramiranga é uma tentativa de despolitizar o povo, né? É uma campanha que tenta idiotizar o nosso povo, para que o nosso povo não discuta nenhum dos problemas, não discuta que o Eberle está subindo a serra com um projeto violento de devastação ambiental, para não discutir que a gestão da Roberlândia tem problemas seríssimos de mediocridade administrativa, que o Marcos como candidato é um reflexo da queda de qualidade da administração. Uma boa administração jamais teria o Marcos como candidato à sucessão. Então, assim, se eu enfrentasse Inara Mota e Marcos Caracas, eu acho que essa seria uma eleição relativamente fácil. Mas como eu enfrento Eberle e Roberlândia, aí nós vamos lutar com todas as nossas forças e nós vamos continuar de cabeça erguida. O que eu falo para você, guaramiranguense, na sua casa, você sabe que eu estou falando a verdade. Eu posso falar num microfone, como eu estou falando aqui agora. Será que o que os meus adversários falam na tua casa é publicável? Vou deixar uma dica para o Ministério Público. Pega o livro de registro dos depósitos de material de construção de Guaramiranga, dos últimos 6 meses, e pega dos últimos 5 anos. Aí compara esses dois. Pega os endereços, pega o que quiser. Estou dando alguns rastros aqui da campanha imunda que está sendo feita em Guaramiranga.
Ok, olha, conversando com ele, Jairo Castelo Branco, ia falar outra coisa, ó, ia falar outro nome, falar o nome do seu adversário, de Você lascar. disse que eu tava meio sonolento aí, ó. Aí eu tive que dar aqui uma. Eu tive que Agora, botar pra lascar aqui um pedacinho, né? você botou pra lascar realmente aí. Então, o que você falou aí, você tá por... Fica o desafio do celular, viu? Fica o desafio do celular ainda, né? Pro Ministério Público, pra Polícia Federal, pra quem quiser. Rapaz, mas... Porque quando alguém me pede dinheiro aqui, eu digo que eu sou proibido, inclusive, de conversar sobre dinheiro no período eleitoral. Essa é a minha resposta padrão, entendeu? Então, esse desafio eu topo até hoje. Pois é, eu tinha esse mesmo, quando eu fui candidato aqui, eu tinha esse mesmo discurso. Aí não ganhei nem que o boi ganhou, a vaca ganhou na capoeira. Mas tu acha que não? Tu preferia ter se desonrado? Não, tô só dizendo assim, porque é bem-vinda política, né? Porque bem complicada a situação aí. Mas enfim, eu te desejo boa sorte. Mas a política lá, que seja diferente um pouquinho daqui. A política é diversa, né? A política é diversa, cabe todas as expressões na política e nós não abrimos mão de quem nós somos. A gente faz com alegria, Vieira. A gente faz com alegria, porque eu tenho uma filha de 7 anos, a Clarinha. Ela entende pouco hoje, mas eu não quero que ela tenha notícia de que o pai dela ficou inelegível, porque não sabe o que é público e o que é privado, que o pai dela teve as contas rejeitadas por unanimidade. Então, tipo assim, esse tipo de notícia eu não quero que ela tenha do pai dela. Ok, reta final aqui do nosso programa, 40 minutos, mas teve aquela quedazinha, aquela coisa toda. Considerações finais, Jairo, você está um pouco sonolento, mas você vai melhorar daqui a pouco quando for pagar a janta. O viu? pessoal está falando assim, ó, o pessoal está falando, passa rápido aqui, Vieira. Se for pagar a janta para essa porrada de gente aqui, você melhora mais um pouquinho. É brincadeira. Vamos lá, fala aí para os seus Não, Vieira, eu sou muito grato. Nossos ouvintes, para os eleitores aí de Guaramiranga, nessa câmera aí, mande o seu recado, fique à vontade. Sou muito grato, desculpe. A gente até está falando demais nesse momento, é porque o nosso instrumento de trabalho é a palavra, né? Uhum. Meus amigos, de vez em quando eu tenho que falar dos outros, porque a campanha eleitoral, ela foge um pouco da racionalidade e a gente tem que fazer algumas lembranças para o nosso povo. Mas vocês sabem que eu tenho batido nas portas de cada um para falar dos nossos projetos para a juventude, de dar protagonismo para as nossas comunidades, de fortalecer a nossa cultura, de preservar o nosso meio ambiente. Mas, às vezes, né, a gente precisa dizer para o nosso povo, primeiro, que você não pode colocar à frente da prefeitura uma pessoa que nunca deu um dia de serviço na vida. Uma pessoa que tem experiência administrativa zero. Uma pessoa que tem um histórico familiar de inelegibilidade. Todo mundo na família que trisca na administração pública fica inelegível. Você não pode colocar à frente da gestão pública alguém que tem, por outro lado, um histórico de mais de 50 anos de condenação criminal em primeira instância, como Marcos Caracas. Então, assim, eu me obrigo a falar isso para vocês. Por quê? Porque isso não é uma disputa de Flamengo contra Vasco, de Ceará contra Fortaleza, como eles querem fazer. Quem faz mais barulho com moto, ou seja, quem transgride mais a legislação eleitoral. Não é isso, gente. Não é o lilás contra o verde, não é isso. A eleição é uma oportunidade para o nosso povo discutir soluções. Para o nosso povo ver a questão, por exemplo, da previdência dos servidores. Os servidores que estão com 8 anos de salário defasado. Para a gente ver a situação das nossas estradas, a situação dos transportes escolares, que é uma situação terrível em Guaramiranga. Só que o Marcos Caracas está há 8 anos lá. Então, qual foi a contribuição dele para a gente não viver uma crise permanente nos transportes escolares? Ao mesmo tempo, quem vai solucionar a pior educação do maciço, que é a de Baturité? Então, gente, eu queria que vocês ficassem atentos a tudo isso e vocês vissem que eu sou ficha limpa. Vocês vissem que todos esses cargos que eu ocupei aqui não foi para o meu garbo pessoal, mas foi porque eu sou uma pessoa que me dedico, sou uma pessoa competente, sou uma pessoa responsável, sou uma pessoa que não sou arrogante com ninguém, sou um trabalhador, sou filho de gente trabalhadora, sou uma pessoa simples. Então eu não podia fazer uma campanha diferente da que vocês estão vendo. A minha campanha tinha que ser olhando no olho de vocês e não corrompendo os jovens do município. Eu teria muita vergonha se a minha caminhada tivesse associada
as práticas dos meus adversários. E eu tenho muito orgulho de fazer o que a gente está fazendo. Então, assim, agradeço ao povo do Maciço de Baturité que me ouviu, agradeço ao Vieira, porque Vieira, eu estou vivendo essa experiência da política, mas eu tenho inveja mesmo dos comunicadores, como você, certo? Que é isso. Eu tenho muito mais inveja de você. Mas você é um baita comunicador. Eu tenho muito mais inveja. A sua voz é macia, o seu jeito de falar, tem começo, meio, fim, assim e tal, na sua comunicação, né? Não estou dizendo aí nessas batidas aí. Essas batidas você vai ter que responder o que você está falando. Mas na comunicação normal, você é um cara que... tranquilo. Se não encaixar na política aí, você tem vaga aqui no estúdio aqui para trabalhar com a gente. É o que eu lhe falei. A luta política às vezes exige que a gente apresente essas coisas para o povo, porque as campanhas são curtas, né? Aí, como você falou, meus adversários gastam quase 100 mil por dia num evento, né? Moto de Baturité, moto de Mulungu, moto de Pacuti, para quê? Para fazer um vídeo de drone, né? Que tinha muita moto e tal, essa coisa toda. Mas não tem coragem de vir aqui. Não tem coragem de ir nas outras TVs. Não tem coragem de ir no debate que os servidores públicos chamam. Porque não tem uma proposta. Coloca um rosto que não é feio, né? Coloca uma expressão afetiva com as crianças, com os idosos. Nos vídeos. Você está achando o Marcos Caraca bonito? Editados. Não, nesse caso eu estou falando mais da Inara. Né? Você está falando dos seus adversários. Falando mais da Inara, mas eu estou falando assim, você coloca uma capa para não falar do que se trata. Né? Você não participa dos debates porque você teria que ser confrontado e falar do que se trata. Né? Eu estou falando mais da Inara porque o povo de Guaramiranga conhece tanto o Marcos, sabe? Que eu só consigo imaginar que o Marcos é candidato porque a gestão caiu tanto de qualidade que o candidato à sucessão é o Marcos. Porque o Marcos não tem como dourar a pílula. O povo de Guaramiranga conhece. Entendeu? A fama é péssima. Então, assim, eu queria estar enfrentando o Marcos e a Inara nessa eleição. Ela é mais dura porque eu estou enfrentando a Roberlândia e o Weber. E eu falei de defeitos deles aqui, mas é óbvio que para eles serem prefeitos, né? Eles têm suas qualidades, né? De liderança, enfim. Por isso que eles estão lá e por isso que eles arregimentam também seus seguidores, né? Ok, meu querido, um abraço, felicidades. Obrigado por ter aceito o convite. E quem sabe, em breve aqui a gente batendo um papo em outros assuntos, né? Sim, será sempre uma honra. O Estúdio VN tá lindo. Gente, fica ligado, né, de lascar. Se você ganhar, eu quero você aqui para comemorar com a gente. E se eu perder, eu vou caçar outra cor para fazer só para você me chamar para voltar aqui. Viu? Tamo junto, uma boa noite, Maciço de Baturité. Boa noite, Guaramiranga. Seu pai tá lá fora? Tá lá fora. Eu quero tirar uma foto com ele aqui. Tá lá fora. Com você depois. Minha companheira. E uma turma que veio conosco aí. Maravilha, meu querido. Um abraço mais uma vez. Valeu. Valeu. Parabéns. Felicidades.